pessoal, de volta hoje com o Dr. José Maria Fernandes Júnior, veterinário. A gente parou no momento crucial, onde ele ia responder qual é a maior dificuldade da profissão do veterinário, doutor. Olha, a maior dificuldade, tem várias dificuldades, muitas dificuldades. Uma delas é a falta de exames. O campo da veterinária é um campo muito vasto. As pessoas acham assim, vou levar um animal no veterinário, dá uma injeçãozinha e já resolveu o problema. E infelizmente não é dessa forma. O animal, a fisiologia, o funcionamento do organismo do animal é tão complexo quanto do ser humano. Então, assim, você precisa de exames de imagem, você precisa de exames de sangue, bioquímico, então, assim, raspados de pele, biópsia. Então, assim, às vezes você tem que fechar diagnóstico de uma coisa assim, extremamente complexa e você não tem exames. Exames nós temos, só que assim, às vezes o custo é muito grande. Então, às vezes o proprietário ele vem, ele consegue pagar um hemograma, às vezes um raio-x, mas em comparação ao ser humano, a gama de exames que o ser humano tem e pelo preço até, dentro da veterinária, o preço, alguns exames eles são mais caros que dentro da medicina humana, então é complicado. Então você tem que acabar se virando nos 30, que eu falo. Em alguns casos, você tem que se virar nos 30 e existe uma cobrança. A pessoa tem um animal em casa como um filho, como um membro da família. O animal está doente, o animal não melhora, existe uma cobrança muito grande e o animal não fala. Outra dificuldade. Então, aí a pessoa, às vezes, a pessoa trouxe um gato, não viu se esse gato foi atropelado, se foi envenenado, alguns sintomas são semelhantes, e você não tem histórico, o animal não fala, não reclama onde que está acontecendo o problema, você quase não tem exames ou tem poucos exames, então é muito complicado. Outra complicação, dificuldade é assim, animal, é uma coisa assim que precisa do atendimento, você não consegue atender, ajudar todo mundo. Então muitas pessoas não têm condição, tem muitos animais de rua ainda na cidade, esse é um grande problema. Então, assim, você às vezes tem pessoas que acabam pegando esses animais, também não tem condição, são pessoas que querem ajudar também, e você tem muitos animais e um custo muito alto. O animal não é como um objeto que, como eu falei, você vem dar uma injeção, coloca ele lá bonitinho, pronto, resolveu. Não, ele precisa de cuidados de enfermagem, precisa de exames laboratoriais, o tratamento às vezes demora uma semana, demora 15 dias, precisa passar por cirurgia, e às vezes você precisa de especialista, você precisa de um anestesista, você precisa de um ortopedista, então gera custos. Então isso é complicado. Então assim, a pessoa ter um animal hoje não é fácil, tem que ter uma posse responsável, tem que saber que esse animal vai ter custo, e a pessoa tem que estar preparada para arcar com eles, ou dar um jeito, faz uma rifa, a pessoa tem que tratar do animal. E tem que procurar um melhor meio, mas tem que cuidar do animal. E o animal, como eu falei, é como se fosse um ser humano. Com certeza, é isso mesmo. Não é só comprar o bichinho e falar, eu comprei e pronto. Né? Tem todo um gasto por trás disso, né? O animal também fica doente, também precisa... Não é só né? comprar ração e dar água. As pessoas acham assim, vou dar ração, vou dar água... duas vacinas básicas, acabou. Não, infelizmente tem momentos que vai precisar passar por um veterinário e às vezes vai ter um custo que muitas pessoas às vezes não estão preparadas. Exatamente. E o que a pessoa precisa saber para poder ter um animal em casa? Um grande problema que eu vejo é assim, a pessoa vai lá, pega um animal e leva para casa, compra numa feirinha, não vê a raça, não vê o porte que esse animal vai ficar, não vê os pais. Então, assim, vou ter um animal em casa? Eu já tive um animal, eu tenho experiência em ter um animal em casa? O meu quintal é pequeno, eu vou pegar um animal de raça pequena. Ou um animal sem raça definida, mas que os pais são pequenos. Pelo curto, entendeu? Um animal pelo curto, com uma raça misturada, teoricamente ele é um pouco mais rústico. Não vai precisar ir toda semana para um banho em tosa, escovar. Então a pessoa tem que ter ciência disso. A pessoa pega animal de porte grande, depois o animal começa a crescer, o animal começa a destruir tudo na casa, a casa é pequena, acaba abandonando o animal. Então a gente vê muito problema disso. Muitos abandonos porque a pessoa pegou sem ter ciência do trabalho que esse animal iria dar e se tinha noção de espaço, se esse animal é agressivo ou é manso. A pessoa foi e pegou sem, tem que ter um planejamento antes. Se a pessoa não tem esse planejamento, pesquisa na internet, procura um adestrador, conversa com um veterinário, tem que saber os custos que esse animal vai dar nos primeiros meses, isso é muito importante. Beleza. Gente, tem que ficar de olho em tudo, tudo, tudo.
E é imprescindível a vacinação? Porque eu já escutei gente falar assim, não precisa dar essa vacina, não precisa dar essa. Não, realmente. Entrando na parte de custos, vacina é muito importante. É extremamente importante. Eu falo assim que vacina é economia. O animal, quando você pega ele filhote, aos 45 dias tem que começar o esquema de vacinação. Vermifugação a partir dos 30 dias e a vacinação a partir dos 45. E aí tem que tomar as vacinas V10, hoje tem V8, V10, a principal hoje que a maioria das clínicas trabalham é a V10. Ela pega aí leptospirose, sinomose, parvovirose, coronavirose, gripe canina. Tem a vacina específica para gripe, mas ela também pega a parainfluenza. Então, assim, é extremamente importante a vacinação. E aí você tem a vacina de giardia, a vacina de giardia, tem a vacina de gripe e a vacina antirrábica, tá? E aí tem também a vacina leishmaniose. Na nossa região, na nossa cidade ainda não está adaptado. As pessoas ainda não estão com essa consciência de fazer. A gente não tem tanto problema leishmaniose, mas em Bauru é rotina a vacina leishmaniose. Então, assim, é extremamente importante a vacina. O animal pegar uma parvovirose no primeiro ano de vida, o custo que vai dar com exames, tem que fazer exames laboratoriais, internar, e às vezes passa 7, 8 dias o animal internado e o animal acaba morrendo. Então, por custo de uma vacina, entendeu? 3 vacinas, na verdade, que a proteção vai ser efetiva com as 3 V10. E as V10 feitas em veterinário, o animal tem que estar bem de saúde, tem que estar se alimentando bem, ingerindo a água de forma normal, o cocô tem que estar firme, não pode estar com febre. Por isso que é importante um veterinário vacinando e ser vacina importada, vacina ética, que é dada em clínica. Entendeu? Vacinas que às vezes não são profissionais da área que estão dando essas vacinas, muitas vezes são vacinas que um termo a gente usa nacional, ela não tem uma eficácia. Eu vejo pessoas que dão 3 vacinas nacionais, o animal acaba vindo doente, pega casos de sinomose que judia muito do animal. Animal, quando a sinomose afeta o sistema nervoso, ele tem crises convulsivas, pode causar cegueira, pode travar a mandíbula, ele para de comer. Então, assim, aí às vezes o animal chega num estado que aí às vezes a pessoa opta por eutanasiar. Que aí, assim, o animal, ele não tem mais vida, ele só entra num estado praticamente semi-vegetativo. Então, assim, a vacina é extremamente importante. Eu falo assim, tem que vacinar. Tem que vacinar, pelo menos as 3 V10, a pessoa tem que vacinar, isso é essencial. Porque eu vejo pessoas que cuidam muito bem dos animais, pessoas que tratam como um filho, e a pessoa às vezes não tem esse conhecimento, às vezes acaba perdendo o animal por causa de uma vacina. Isso é muito triste de ver. Triste mesmo. E a castração? Qual que é a importância de você castrar o seu animal, seja macho ou fêmea? Sim. Fêmea é extremamente importante, tanto a cadela, tanto a gata, porque a fêmea, se você castrar ela a partir dos 6 meses de vida, ou antes dos 6 meses de vida, antes do primeiro cio, você evita que ela libere os hormônios ali do período do cio. Então, a possibilidade de desenvolver tumor, a literatura cita aí que é 0,05%, é praticamente nula. Toda vez que o animal entra no cio, a liberação dos hormônios estimula a produção de tumores. Então, assim, pessoas que aplicam anticoncepcional é extremamente errado, porque o anticoncepcional desregula a parte hormonal e acaba causando ou desenvolvendo tumores. E toda vez que, como eu falei, ela entra no cio, aumenta a possibilidade. Cada cio vai para 8%, 16%, 25% a possibilidade de desenvolver tumor. Então tem que castrar com 5 meses, quase 6 meses já castrar. Tem profissional que castra até antes. Olha que coisa, não imaginei que fosse tão importante assim. Para falar, a gente pode deixar aí selecionar um dia para falar só sobre castração, porque é muito curto e o assunto é muito longo, tá? É muito vasto o assunto. Muita coisa mesmo. Doutor, adorei, arrasou. E agora a gente vai voltar sempre para cada vez estar falando sobre um assunto, porque a gente precisa, né, saber. Sim, tem muito assunto. Tem um campo muito grande para explorar. Então, assim, a gente vai conversando, vai passando umas dicas. É interessante. Muita gente ainda não tem esse conhecimento, muita coisa a população ainda precisa saber. Então, eu acho que é interessante isso. Muito. Transmissão de informações melhora a qualidade de vida dos animais. Com certeza. Obrigada mesmo, doutor. E logo a gente está de volta.
Muito obrigado, Karina, Leandro. Aguardo vocês para a próxima. Todo mundo que assiste o programa. Com certeza, logo a gente volta. Beijo, pessoal!